Como prometido, estou gravando mais um vídeo aqui no nosso canal de YouTube Contexto Geopolítico, que é vinculado, obviamente, à nossa página de Twitter, Fábio Reis Viana, @ContextoGeo, que é onde eu costumo explanar com mais assiduidade os insights geopolíticos que eu tenho, as observações conjunturais a partir da perspectiva do poder global, que é a minha área de pesquisa, não é? Como cientista político, eu inclusive escrevi uma tese sobre isso, uma dissertação, no caso lá na Universidade de Évora, se usa o termo tese também, e onde eu tento compreender a conjuntura da estabilidade global contemporânea à luz de certas teorias relacionadas ao contexto sistêmico da disputa do poder global. Então existem autores que pesquisam isso e tal, e alguns vão mais de fato no aspecto global, outros vão mais no sentido dessa questão do poder no âmbito das sociedades, né? Como no caso do Norbert Elias, que ele é um grande teórico do poder a partir da perspectiva do desenvolvimento das sociedades europeias, né? A partir da Idade Média, particularmente no início das cruzadas, o que leva, né, o que teria levado esses pequenos núcleos de poder políticos medievais a se transformarem em estados posteriormente e dominado o mundo, não é? E essa lógica permanecer praticamente até hoje. Esse vídeo aqui eu prefiro fazer, apesar de não ser uma live, eu prefiro fazer em formato de live, até para ficar mais à vontade, para falar, para pensar, dizer a partir das ideias que vêm à cabeça no momento em que eu falo, sem um roteiro pré-determinado, né? Até falando dessa questão dos autores que falam de poder em âmbito social, mas em âmbito também interestatal, um deles é esse aqui, ó, que é um clássico, está meio espelhado, mas é o A Ascensão e Queda das Grandes Potências, do Paul Kennedy, que é um clássico para qualquer pessoa que queira entender sobre disputa de poder no âmbito interestatal, entender de geopolítica, porque ele fala da ascensão das potências mundiais a partir do domínio dos Habsburgo, que teria sido basicamente o Império, a Espanha, do século XVI, em sua expansão em direção às Américas, e depois, subsequentemente, as outras potências europeias nessa disputa do jogo das guerras entre elas, sucedendo umas às outras, até chegar nos Estados Unidos, não é? Uma lógica de expansão de poder e riqueza nova no sentido, tem 500 anos, que acaba por superar a lógica já ultrapassada dos antigos impérios asiáticos, inclusive a China. Não por acaso a China, depois, quando inicia esse processo de expansionismo europeu, ela entra em decadência, tendo o seu auge o século XIX, que inclusive os chineses chamam de o século da humilhação. E agora estamos vendo os chineses retomarem o lugar que sempre habitaram no mundo, né? Eles não seria nenhuma novidade. A China não é um país, olhando pelo aspecto do longuíssimo prazo, a China não é um país emergente, é um império milenar. Nem a Rússia, né? Talvez nem a Índia, porque a Índia já existe em outros formatos, também como uma civilização ou milenar. Então, vamos ao assunto, porque também eu queria, para poder tornar essa contextualização maior, sistêmica, em algo palpável no sentido conjuntural, algumas questões que vêm ocorrendo, não é? Houve a reunião
Anthony Blinken com o americano Anthony Blinken com o Xi Jinping. Eu não acho que seja o assunto mais importante, porque faz parte do jogo, da diplomacia das grandes potências, manterem esse tipo de teatro, né? Porque, de fato, o que ocorre é que a guerra, a tendência, ao mesmo tempo que eles se encontram na China, a tendência é a ampliação cada vez maior da guerra em âmbito global. Se você analisar com um distanciamento ótico da coisa, você vai perceber que a coisa caminha e se organiza para se tornar uma guerra global, e tendo esses conflitos regionais como pequenas cenas menores de algo muito maior. Não à toa, né? Hoje, por acaso, deu-se a notícia, o Der Spiegel alemão escreveu assim, né? Pode parecer pouco, pero não, porque está em espanhol, desculpa, pode parecer pouco, traduzindo, mas é um grande passo longe da velha Alemanha em direção a um novo realismo. O realismo nas relações internacionais. A Alemanha está deixando de lado a sua neutralidade do pós-guerra, o seu pacifismo, para voltar a ser a Alemanha do período de 1870 a 1844. A Alemanha bismarckiana e, posteriormente, nazista. A Alemanha mudou, está mudando gradualmente a sua lógica existencial para uma economia de guerra. A ideia, isso se torna mais possível, factível, depois da guerra na Ucrânia. Porque não que os alemães já não quisessem mudar isso, como os japoneses estão fazendo também, não é? Só que a guerra na Ucrânia foi uma grande justificativa plausível para isso. E com o beneplácito dos americanos, que antes não permitiriam isso, né? Então a Alemanha deve gastar, a partir de agora, provavelmente a ideia é gastar 2% do seu PIB em defesa, coisa muito que não se gastava antes, não é? A Alemanha, nesse momento, ela hoje, o Scholz, o primeiro-ministro do Partido Social Democrata, ele reinstituiu o Dia dos Veteranos, em homenagem aos veteranos de guerra, algo que não existia, que não era considerado cabível na sociedade traumatizada com o fim da Segunda Guerra, desde o período nazista. Ou seja, a sociedade alemã está sendo preparada para a lógica da guerra, para que a Alemanha possa voltar de maneira convincente a transmutar a sua economia, a sua potência econômica e industrial, que se favoreceu da energia barata da Rússia nesses últimos 70 anos, para uma economia de guerra. E esse tipo de homenagem, que no parlamento alemão foi votado favoravelmente, inclusive pelo partido da extrema-direita, o AfD, a homenagem aos veteranos, o único partido que votou contra, porque considerou algo simbolicamente perigoso, no sentido da transmutação da sociedade em uma sociedade novamente voltada para a guerra. O Die Linke, que é o partido da esquerda considerada radical, é o partido mais à esquerda na Alemanha, né, que é um braço, uma dissidência do SPD. Né? Curiosamente, o SPD, e não é novidade isso, ele se engajando numa lógica de guerra, não é nenhuma novidade, porque mesmo no pós-Segunda Guerra, o partido alemão mais empenhado em ser atlantista, nessa oposição à ameaça soviética, foi o próprio SPD, a própria social-democracia alemã. E as sociais-democracias europeias, tradicionalmente, do pós-Segunda Guerra, sempre foram
muito mais instigadas a se contrapor à influência soviética, até mais do que a própria direita tradicional. Por incrível que pareça, isso ocorreu na Alemanha. É o caso mais claro disso. A social-democracia alemã, por mais que tenha trazido avanços sociais de fato, o sistema de bem-estar social e tudo mais, por outro lado, era muito atlantista, sempre foi. Então não causa, não deveria causar perplexidade essa postura do primeiro-ministro, do chanceler alemão, Scholz, não é? E, em meio a tudo isso, a gente vê a Polônia, agora, essa semana, pressionando a Europa para que o ambiente europeu aceite que este país extremamente belicoso, que carrega consigo um ressentimento histórico, secular, contra a Rússia e contra a Alemanha também, mas agora fica a coisa que está mais em voga é contra a Rússia. Eles estão pressionando para os europeus aceitarem que eles recebam armas nucleares americanas. Eles não querem nem receber armas nucleares da OTAN, eles querem receber dos americanos, eles querem ser, a Polônia quer ser uma base americana de confrontação direta à Rússia. O que tenderá pelo menos no longo prazo, a agravar essa questão da guerra no território europeu. Porque ao mesmo tempo que a Alemanha volta-se para uma lógica de economia de guerra, porque interessa à Alemanha, em termos econômicos, restaurar ou manter a sua indústria competitiva e viável em nome de um país, de uma potência, tal qual ela é. Então, diante de uma situação em que uma porta se fecha, o mundo que existia antes da guerra na Ucrânia era um, agora é outro. A Alemanha sempre teve capacidade bélica. O fato é que estava adormecida. Basta você mudar a chave da indústria e passar a torná-la voltada para este fim. E é isso que está sendo feito. E a reação interna, a tendência interna, tirando inclusive o mero fato da Rússia ser a grande bússola que torna que torna em ebulição o jogo das guerras intra-europeus, a grande bússola é a Rússia. Para além disso, só o fato da Alemanha estar se rearmando já cria um ambiente tendencialmente de desconfiança, porque os europeus, os outros países europeus, os outros estados, as outras sociedades, nunca confiaram nos alemães. Nunca. Absolutamente nunca. E não será agora que confiarão, porque existe uma questão até psicológica a respeito disso, de identidade étnico-cultural. Os alemães nunca foram considerados confiáveis. Não à toa, fora a questão da disputa por hegemonia interna no seio da Europa, intra-europeu. Não por acaso ontem o Macron, ele num discurso muito forte, presidente francês, ele inclusive disse que a Europa nunca será vassala dos Estados Unidos, né? Um esforço retórico para poder justificar que a Europa precisa se armar. Eu nem interpreto isso como como é que se diz, uma afronta aos Estados Unidos. Na verdade, tem mais um viés retórico para reafirmar que a França precisa liderar o processo de rearmamento europeu, até porque a França se sente ameaçada pelos alemães, porque a França liderou a Europa enquanto potência militar durante décadas, e agora a Alemanha pretende superá-la. Claro que isso não é dito dessa maneira abertamente, mas é disso que se trata, não é?
E o Macron, a retórica dele vai nesse sentido. A situação é muito séria. A Europa, além de todas essas questões que eu já falei, ela se vê ameaçada pela extrema-direita, que corrói as instituições e cria um ambiente propício de caos social e, consequentemente, de guerra. Então é isso, vou ficando por aqui. Foi um pequeno panorama geral do que está acontecendo de acordo com o meu ponto de vista. Olhando num sentido conjuntural, as coisas não parecem tão graves, mas se você tentar olhar pelo óculos da longa duração, sim, são graves. Fábio Reis Viana para o Contexto Geopolítico.